Porque... Agora, não teve uma mudança no comportamento da igreja, por exemplo, porque nós vemos ao longo da história, no século XIX, que tem uma grande virada, que mesmo Papa, cardeais, padres, houve um grande comportamento pró-juros, liberado e acabou. Onde é que isso mudou, Marcelo? Mudou, por exemplo, a igreja como instituição teve bancos, com certeza. Inclusive do tempo de São Pio X. Sim. Então, quer dizer, ficou uma coisa muito complicada. O próprio São Pio X, que instruiu o Código de Direito de 1917, é um grande santo. E no tempo dele tinha o Banco de Santo Ambrósio, fica muito estranho gente sustentar questões relacionadas a pecado mortal. Mas aí a gente tem que entender o seguinte. A Renascença foi muito grave em relação a isso. Principalmente a operação da família Médici, que trabalhou realmente com usura, a família Figueiredo no Sacro Império Romano. Agora, é uma pergunta, vamos lembrar de uma coisa que o Cogos falou muito corretamente no começo. A atividade bancária pode ser feita sem usura. Uma atividade de bancos de depósito, por exemplo, como foi proposto pelo Irving Fisher na década de 30, 40, no famoso Plano de Chicago, ele propôs o quê? Banco não pode mais emitir moeda para praticar usura. Ele só pode ser banco de depósito. Numa economia moderna como a nossa, com bancos que fazem função escritural de transações no mundo inteiro, registros contábeis, a igreja, para transferir, por exemplo, dinheiro para o Brasil, receber dinheiro do Brasil, é óbvio que ela precisaria ter um banco. Não faz sentido querer condenar a igreja simplesmente por ter um banco. Novamente é o ponto que eu falei. Se tudo é usura, se tudo é condenável, nada é usura e a gente tem que aceitar tudo. Agora, se a igreja estiver fazendo empréstimos em mútuo, criando crédito do nada para isso, ela está participando de um sistema iníquo. Né? E o fato da igreja estar fazendo isso não muda em nada a doutrina da igreja. Não falei igreja, falei que o comportamento na prática, às vezes... Mas a prática, né? A gente tem que associar isso ao seguinte: desde a Renascença, quando esse sistema começou a se desenvolver no norte da Itália, depois foi transferido para a Holanda e para a Inglaterra, o mundo tem se tornado mais católico ou menos muito menos, católico? Isso é uma outra questão. Né? Agora, a natureza do dinheiro não mudou? Não mudou de valor. Então, agora nós temos um outro ponto. Não mudou. Por que não mudou? Depois o Paulo fala. O dinheiro, ele representa o valor de troca. Dinheiro pode ser pedaço de madeira, pode ser ouro, pode ser prata, pode ser um registro contábil no banco, como ele é hoje. Muita gente, quando eu dou uma aula sobre esse assunto, explica uma coisa muito simples. O que é dinheiro hoje? É essencialmente um registro no lado do passivo, das obrigações de um banco. Então, quando você dá um contrato de dívida para um banco, isso é registrado como um direito do banco, um ativo do banco. A contrapartida disso, numa conta chamada depósito, mas não acontece depósito nenhum, o banco literalmente cria o dinheiro do nada quando você vai lá e pede um empréstimo para ele. Você quer 1 milhão, o banco coloca o dinheiro na sua conta, registra do lado do passivo dele. De onde veio esse dinheiro? Do nada. Muitas pessoas respondem da seguinte forma: mas então, professor Murilo, esse dinheiro não existe, ele é falso dinheiro? Não, é dinheiro de verdade. Nosso Senhor Jesus Cristo, quando os fariseus tentaram intrigar ele com os romanos, né, dizendo que nosso Senhor Jesus Cristo era contrário ao pagamento de impostos, qual foi a resposta de nosso Senhor Jesus Cristo? Ele pegou uma moedinha e mostrou o quê? Dai a César o que é de César. Isso já demonstrava o quê? O valor da moeda tem uma associação com o soberano que garante aquele valor. Tanto é que mesmo quando existiu a moeda commodity, as moedinhas metálicas, que não eram estritamente eletrônicas ou um registro contábil, ainda assim o valor da moeda diferia do valor em ouro e prata. E quem impunha esse valor nominal era o governante. Então a gente está lidando aí com uma coisa que a gente não pode negar, né? Que assim, olha, moeda não mudou a natureza. A moeda ela continua sendo utilizada para a mesma coisa, que é para representar o valor de troca. Na verdade, a situação piorou em relação à Idade Média. Por que piorou? Porque se antes um agiota, por exemplo, ele precisava ter poupança, o que significa isso? Antes, o agiota que praticava usura, ele tinha que ter ganhado algo com trabalho, ele tinha que ter recebido uma herança, quiçá até roubado.
mas ele precisava ter uma moeda anteriormente para poder praticar usura. O banco moderno não precisa disso. Ele aperta um botão e ele cria moeda. Então isso é aquilo que eu chamo de usura ao quadrado. E o pior de tudo, você unificou o nosso estoque monetário ao endividamento usurário. Você não tem mais uma moeda livre de dívida na economia, que é o valor que muitas vezes o padrão ouro e o padrão prata tinha. Quando a gente tinha ainda ouro e prata, existia uma moeda circulante na economia que existia independentemente da dívida. E aí, Paulo, Então, o dinheiro mudou a natureza? O Murilo acabou mudou? de concordar que o dinheiro mudou de natureza. Porque ele deixou de ser crédito e passou a ser débito. É simples. Ele deixou de ser ativo e virou passivo. Por quê? Porque existem duas teorias sobre como surge o dinheiro. Uma é a chartalista e a outra é a misesiana. A chartalista vai dizer que o dinheiro é puramente nomos, puramente decreto. O governo é Deus e ele falou, faça-se o dinheiro e esse é o valor do dinheiro. Isso para mim é idolatria. E existe a ideia de que o dinheiro surgiu naturalmente na sociedade quando bens que são valorizados por si mesmo, como, sei lá, grãos ou ouro, também com outras características que permitem que ele seja trocado, então a fungibilidade, a divisibilidade, a escassez vão fazer com que eles sejam empregados como meio de troca. E quando esse meio de troca se difunde a ponto de se tornar um bem de rede, ou seja, que as pessoas acreditam que possam passar esse dinheiro para frente, porque ele vai ser aceito, aí ele se torna dinheiro, que é a difusão social da moeda. Então, o dinheiro, Aristóteles ele acerta quando ele fala que o dinheiro tem um componente de convenção, mas ele é uma convenção baseada numa realidade natural. Assim como as leis humanas convencionadas, positivadas, o nomos, ele tem que estar baseado na lei natural, na physis. Então, o dinheiro convencionado, as unidades monetárias, precisam estar baseadas numa natureza do que é o dinheiro. E o que é o dinheiro? Mises, mais uma vez, vai falar. Tudo bem que o Mises era liberal, falava mal da igreja, não estou entrando nesse mérito. Estou dizendo o seguinte, ninguém até hoje refutou o teorema da regressão misesiana, que diz, o dinheiro de verdade, ou ele é uma commodity, algo útil por si mesmo, ou ele é um crédito contra alguém. Ou seja, um dinheiro justo, ou ele é uma commodity, ou ele é um crédito justo contra alguém, porque essa pessoa incorreu voluntariamente numa obrigação para comigo. Muito bem. Agora, os reis antigos e medievais, eles praticavam um negócio chamado senhoriagem. O que é isso? Isso é puro nominalismo. Eles pegavam uma moeda que tinha uma certa quantidade de metal e alteravam o valor de face dessa moeda porque eles pegavam uma parte desse metal para si próprios. Isso não é geração de riqueza. Eles não produziram novas armas, novas roupas, novas terras. Eles não fizeram nada. Eles simplesmente abocanharam uma parte do valor para si mesmos. Eles ganharam dinheiro em cima de dinheiro sem bens reais. Isso é verdade. Senhoriagem para mim é usura. Outra, quando os bancos hoje, de uma forma muito mais sofisticada que a clipagem, que a senhoriagem, eles acrescentam bolinhas ali, zeros, nas suas contas de depósito, o que eles estão fazendo? Estão criando dinheiro a partir do nada. Esse dinheiro é um dinheiro de verdade? Ele até é um dinheiro de verdade, porque no fundo ele tem um lastro. O dinheiro hoje que mudou de natureza, que deixa de ser um ativo e passa a ser um IOU, uma dívida, é uma dívida do quê? Dos títulos do governo. E esses títulos do governo vão ser honrados como? Através dos impostos. O governo exige o pagamento de tributos na moeda de papel. Ou seja, ele é lastreado no lombo do trabalhador que produz bens reais e que o governo, usando um metal chamado chumbo, obriga o trabalhador a passar esse dinheiro para o governo. Então a moeda de papel é lastrada em chumbo. O governo fala, paga os impostos or else. Então é um dinheiro de verdade, só que é um dinheiro de verdade emitido de uma forma usurária, que se fosse para fazer valer a justiça, o banco estaria devendo para duas pessoas, para o correntista original e para todas as outras pessoas que ele roubou dessa forma, uma transferência de poder de compra. Porque não se criaram novos bens na economia. Tudo o que aconteceu foi um acréscimo ex nihilo, a partir do nada, das unidades monetárias, e o poder de compra de todas as pessoas vai ser menor porque foi transferido para quem recebe esse crédito. Isso é usura, porque você está lucrando em cima do trabalho dos outros. Então você discorda, Murilo, que o dinheiro não mudou de natureza? Não, a natureza, como eu falei, a natureza essencial do dinheiro é representar o valor de troca, né? Ou seja, é aquele bem que é aceito pela autoridade soberana para pagar tributos, né? Que ele exige ali como seu financiamento,
e também é aquilo que estabelece um sistema de preços relativos em relação a todos os outros bens da economia. Seja a moeda crédito, seja a moeda commodity, ela exerce essa mesma função. O que o Cogos acabou de anunciar aqui, a tese de que a moeda se originou do escambo, é aquilo que o grande sociólogo recém-falecido David Graeber, que deixo recomendado para todos que estão vendo esse podcast, que comprem o livro Dívida, os primeiros 5.000 anos, ele chama de o mito do escambo. É uma história que o Adam Smith contou, ela é crível, mas as evidências antropológicas indicam que nunca existiu uma sociedade que evoluiu do escambo para a moeda, e pelo contrário, as primeiras civilizações que são as conhecidas e estudadas, que são as civilizações mesopotâmicas, o dinheiro bancário que a gente fala hoje, o dinheiro crédito, ele foi anterior ao dinheiro commodity. O que era esse dinheiro crédito? Os templos e palácios da Mesopotâmia tinham algo semelhante à caderneta da mercearia do interior, né, em que as coisas são vendidas fiado. De que forma? O agricultor ia lá e entregava uma certa quantidade de trigo e cevada. Aquilo já tinha um sistema de preços, às vezes definido sim em termos de ouro e prata, tinha um certo valor monetário. Ele podia trocar aquilo por bens manufaturados, por serviços que eram prestados nos templos e palácios. Como é que tanto o professor David Graeber quanto o grande economista Michael Hudson, que é provavelmente o maior estudioso desse assunto no mundo, ambos indicam como é que surgiu a moeda commodity, principalmente numa época trágica na história da humanidade, que foi a Idade do Bronze, onde surgiu aquilo que Eric Voegelin, né, o grande cientista político, chamava de a Era dos Impérios Ecumênicos. Qual que é o império que melhor simbolizou isso? O Império de Alexandre o Grande. Esses impérios, eles superaram em muito as suas zonas geográficas e culturais tradicionais, né? Alexandre o Grande chegou a conquistar, por exemplo, a Índia, né? Esses sistemas de crédito locais, né, que surgiram nas primeiras civilizações, eles eram relações de confiança. As pessoas tinham que conhecer umas às outras, participar de uma rede de confiança para que pudesse existir um sistema de dinheiro-crédito. É lógico que Alexandre o Grande, os soldados gregos e de outras macedônios, que invadiram o mundo inteiro conhecido naquela época, eles iam ser aceitos nessas redes de confiança? De forma alguma. Então, qual era o problema que o soberano tinha diante dessa recusa das populações locais de fornecerem bens e serviços para os seus soldados? Tudo bem, eu conquistei todas as minas de ouro e prata do mundo conhecido, eu vou cunhar uma moeda de ouro e prata com a minha efígie, vou dar para os meus soldados e vou cobrar de vocês tributos com essas moedas. Ou seja, ou vocês vão ter que fornecer bens ou serviços aos meus soldados, ou vocês vão sofrer. E, de fato, na história, você vê que a emergência da moeda commodity está correlacionada com isso. Ou seja, não é uma atividade puramente de mercado que surgiu do escambo. E aí, Paulo, o que você acha? Não, é claro que na origem da moeda existem várias nuances, existem vários tipos de cultura. Mas o fato é que sim, a moeda surge a partir do escambo, e quando eu disse que na teoria da regressão misesiana o dinheiro ou é uma commodity ou é um crédito contra alguém, ao citar as cadernetas de crédito dos impérios da antiguidade, né, dos impérios mesopotâmicos, você está concordando comigo que existia um crédito contra alguma coisa. E outra coisa também, quando você fala, por exemplo, né, que a efígie de César na moeda, quando Cristo falou, dai a César o que é de César, ou a efígie que os soberanos colocavam ali na era ecumênica de Alexandre, quando ele juntou várias culturas sobre o mesmo império e não havia confiança, o que estava sendo feito ali? Você estava tentando criar um sistema de garantias, um sistema de reputação. Mas isso é exatamente o que os cunhadores de moeda sempre fizeram quando a moeda surgiu a partir do escambo. Eles colocavam ali o seu nome ou a sua efígie, porque, no final das contas, a única coisa que um homem tem é a sua palavra, é a sua reputação. Caso contrário, ninguém vai acreditar nele. Por isso que todas as transações do mercado ocorrem com um certo grau de fidúcia, de confiança.
Hoje a moeda se chama fiduciária, mas aonde você deposita essa fé, essa fidúcia? A população é obrigada a usar moeda de papel, ela é de curso forçado, e ela é obrigada a ter fé no Banco Central como garantidor do valor da moeda. Eu não tenho fé no Banco Central como garantidor da moeda, porque eu estudei economia. Então, quando existia ali a concorrência entre cunhadores de moeda, e isso durante várias fases da história aconteceu, inclusive na Guerra Civil Americana, muitas vezes as pessoas usavam moedas cunhadas privadamente porque não se confiava mais no governo cometendo senhoriagem para financiar a guerra. Então, as empresas privadas de cunhagem de moeda na Guerra Civil Americana ganharam a confiança do público através da sua reputação. Por isso que quando o nosso Senhor Jesus Cristo pergunta de quem é a efígie nessa moeda, e o pessoal responde lá de César, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, o que ele está falando não é que só porque tem a efígie do maluco a moeda é dele. Não é isso. O que ele está falando é que se você colocou a sua efígie lá, você tem uma responsabilidade, uma reputação. É a sua palavra que está em jogo. É o acordo que você firmou que está em jogo. Então, se tem aquela efígie, o que significa? Que César tem a obrigação de garantir o valor daquela moeda e não de cometer senhoriagem e alterar o valor daquela moeda. Que é o que os tiranos sempre fizeram e continuam fazendo, porque o mundo hoje funciona com base numa usura muito mais sofisticada. Se você pegar, por exemplo, a Micronésia, já agora caminhando para a antropologia, eles tinham lá umas pedras chamadas pedras Rai. O que é isso? Isso era uma pedra que eles esculpiam num formato redondo para usar como moeda. De onde eles tiraram isso? Eles não tinham caderneta de crédito. Eles tinham uma commodity. Essa pedra era uma commodity. Por quê? Porque ela tinha finalidades ornamentais e na medida em que ela foi sendo usada como moeda, ela ganhou uma nova função, que era servir, como você mesmo admitiu, como um índice de preços relativos. De onde vem o valor do Bitcoin hoje? Qual é o uso do Bitcoin a não ser o uso monetário? Ele violou o teorema da regressão? Não. O Bitcoin, ele serve como um índice relativo de preços. Pois então, só para terminar, houve então o surgimento da moeda da maneira como o Mises falou. Ou era uma commodity, ou era um crédito contra alguém necessariamente lastreado em commodity. Nos impérios nas civilizações mesopotâmicas era serviços, produção agrícola, que eram bens reais. Tanto é que quando Ciro da Pérsia ele invade a Lídia e ele derrota o rei Croesus, o que ele faz? Ele coloca a sua efígie nas moedas. O que ele estava fazendo? Ele falava, olha, antes vocês confiavam ali no rei Croesus, agora vocês vão ter que confiar em mim. Ou seja, sempre existe a ideia de que você precisa garantir o valor real de uma moeda. Se não existe isso, se não existe esse lastro em bem real, o que você vai ter? Uma mudança na natureza da moeda, que é a imposição. Em vez de você dizer para a população, podem confiar que eu garanto o valor da moeda, ele vai ser lastreado em outra coisa. Ele vai ser lastreado no roubo, que é os impostos. Então a moeda ou é lastreada em bens reais voluntariamente trocados no mercado, ou ela é lastreada em bens reais confiscados mediante o roubo tributário. Nunca muda o fato de que ela tem um lastro real. E aí, Muri, eu gostaria depois já de emendar a conversa para o Banco Central. Ok. Então, um último comentário sobre essa questão. Moedas privadas, tanto em estilo de crédito ou commodity, até dentro de uma família, elas podem existir, mas na história elas sempre tiveram uma dimensão muito limitada, né, como essas moedas sociais que alguns grupos usam hoje. O fato é que o Kogos toma como premissa o surgimento da moeda a partir do mercado, da mesma forma que o Adam Smith. Ele não toma isso como algo que precisa ser estudado na história. É uma premissa metafísica, né? É uma premissa, é um limite metafísico da realidade. A moeda tem de surgir a partir do escambo. O problema é que isso não aconteceu na história. É algo que as pessoas precisam estudar por si mesmas. Eu recomendo a obra do David Graeber e do Michael Hudson, que são os maiores estudiosos modernos disso. Não adianta a gente ficar... Porque, de fato, não tem como a gente dar prova, né, de uma questão histórica. Não é um argumento lógico, né? É um argumento em que entra em questão assim... Não é um modelo, né, da realidade. É o que aconteceu de fato.
O que aconteceu de fato? Bitcoin, por exemplo, não é moeda. Bitcoin, vaca, você pode trocar vaca por outras coisas. Isso não quer dizer que vaca é moeda. Não existe um sistema de preços relativos definidos em torno de Bitcoin. Você não chega no supermercado e está lá escrito tantos Bitcoins é o valor. Você pode fazer uma conversão? Sim, por definição, você pode fazer conversão com qualquer bem da economia que seja precificado. Mas Bitcoin não é moeda. Você não pode também pagar tributo com moeda. Em qualquer civilização maior, moeda significa um bem com o qual você pode pagar tributos e você pode comprar qualquer outro bem que esteja precificado na economia com aquele bem. E existe um preço que é denominado em relação a esse bem. Então, assim, Bitcoin não é moeda, ela é hoje o quê? Se ela pode virar moeda, essa é outra discussão. E são sonhos de futuro. Agora, o que é o Bitcoin hoje? É um dos maiores ativos especulativos do mundo. Porque diferente de casa ou ações na bolsa de valores, que podem ser também ativos especulativos, Bitcoin não serve para nada. Né? Bitcoin não tem nenhum uso senão você segurar o Bitcoin e esperar uma valorização futura em busca de ganhos de capital. É isso que o Bitcoin é hoje. Se ele pode se transformar em outra coisa, é uma conversa completamente diferente. Você acha que Bitcoin é moeda ou não é moeda, Cogos? É moeda. E aí tem uma coisa, a crítica que o Murilo faz de achar que existe uma origem metafísica do dinheiro sem uma análise histórica, não é o que o próprio Menger escreve sobre a origem do dinheiro. Ele tem um livro chamado A Origem do Dinheiro, Karl Menger, e ele fala num dos capítulos lá de como as moedas metálicas vieram a ser. E ele vai citar o século VII na Anatólia, ali na Turquia, onde começou a cunhagem de moedas. Por quê? Ninguém vai cunhar moeda porque é besta. As pessoas vão cunhar moeda porque existe uma demanda por isso. E essa demanda vinha dessas mesmas civilizações que transacionavam conchas, enfim, commodities, escambo. Só que no escambo você tem o problema da dupla coincidência de demandas, né? Então, se eu tenho, por exemplo, se eu produzo cupcakes e eu quero comprar capinhas de iPhone, eu preciso torcer para o cara que me vende capinha de iPhone querer meu cupcake. Isso é muito difícil numa economia. Não dá para a economia girar assim. Então, naturalmente, as pessoas usaram certas commodities que tinham características que a tornavam próprias para serem usadas como moeda, esperando exatamente que outra pessoa aceitasse essas commodities. E aí, quanto mais elas eram difundidas, mais elas tinham liquidez, porque mais as pessoas esperavam que elas fossem ser aceitas nas trocas, nos escambos. Então, a moeda surge exatamente assim. Você fala, o Bitcoin não é moeda porque o único motivo pelo qual as pessoas têm Bitcoin é porque elas esperam trocar por alguma coisa e passar para frente. Sim, como as conchinhas. Então, a moeda é exatamente isso. Só que o Bitcoin, ele tem um valor intrínseco, que não é simplesmente um valor monetário. Primeiro, ele tem essa expectativa especulativa, né? De que o Bitcoin valorize. Então, as pessoas acham que o Bitcoin pode ser uma reserva de valor. Quando o sujeito acha que um certo terreno vai valorizar numa propriedade, porque ali vai passar uma ferrovia, porque ali vão fazer um parque, não sei por que motivo, existe um componente especulativo no valor de um terreno, que ninguém vai negar que é um bem real. Ou seja, o valor que as pessoas dão para especular alguma coisa faz parte da valoração subjetiva desse bem. E isso não é necessariamente monetário, isso é especulativo. Se o Bitcoin tem esse componente, ele já se torna moeda. Agora, o Bitcoin tem mais duas características importantes. Primeiro, ele tem uma escassez por definição, porque o algoritmo não permite que o Bitcoin tenha acima de 21 milhões de unidades. Então, ele é deflacionário por natureza. E se ele vai chegar nesse limite, ele vai ser o melhor índice de preços relativo possível, porque nunca vai haver um aumento artificial da oferta de bitcoins. Se hoje ele é volátil demais para ser considerado um índice de preços relativos, pode ter certeza que essa não é a tendência de longo prazo do Bitcoin. E quem tem Bitcoin não está esperando ir na feira comprar chuchu com ele. Está guardando para o longo prazo. É, o que só afirmou o que eu disse, né? Só tem valor especulativo, né? E reserva... Não, mas vocês discordaram na questão da moeda, né? Sim, reserva de valor, vamos lá. Reserva de valor numa economia moderna normalmente é algo que é
negativamente correlacionado com os ciclos econômicos, né? Então é algo que você espera que, por exemplo, quando um ciclo financeiro tem uma baixa, você espera que aquele bem, embora não seja moeda, ele vai preservar o valor, né? Ou ele vai aumentar de valor, ou ele vai pelo menos ser estável. Por exemplo, o ouro é um exemplo clássico de uma reserva de valor. Em tempos normais de expansão do crédito, o preço do ouro fica morno. Se houver uma grande crise financeira e econômica, o que a gente espera que aconteça com o preço do ouro? Que o preço do ouro, como ele tem subido nos últimos anos, correlacionado com crises financeiras. Agora, o Bitcoin, ao contrário, ele é um ativo que ele é correlacionado positivamente com os ciclos financeiros. Quando você tem um sinal de crise, como aconteceu agora na questão lá do carry trade do yen, né? Que teve aquela crise ali do Japão momentânea de um dia que as bolsas de Tóquio começaram a despencar, o que aconteceu com o preço do Bitcoin? Despencou. Né? Tudo bem, aí depois quando a coisa normalizou, ele deu uma recuperada. A mesma coisa, durante a pandemia houve um momento ali de uma crise, de um sinal de crise financeira mundial e o preço do Bitcoin despencou até mais do que ações na Bolsa de Valores. Então, muito longe dele ser uma reserva de valor, ele tem todo o comportamento o quê? De um ativo especulativo. Enquanto a máquina do crédito estiver rolando, ele vai crescer. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.